Fala pessoal, boa tarde, mais uma vez aqui nessa tarde de domingo e eu gostaria de estar dividindo com vocês hoje aí eu diria que algo que aconteceu comigo por esses dias e falando um pouquinho dos assuntos que eu tenho tratado aqui no canal, mas e recitando aqui alguns poemas que eu tenho guardado comigo, que eu creio que a inspiração vem de Deus e não é minha, que eu não sou nada. Então, pessoal, nessa sexta-feira de tarde, depois que eu voltei do meu trabalho, eu tava me trocando e eu fiz uma pergunta para Deus. E ele me respondeu mais de noitinha e mais de uma forma direta e bem objetiva. Ele me disse assim: a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, pessoal, esse vídeo aqui também é mais uma forma de conscientizar você sobre uma coisa que talvez você não saiba, ou você sabe, mas foge disso e tem fugido disso a sua vida toda. De que existe e sempre existiu um conflito, uma luta espiritual pelo bem mais valioso que você tem, pelo que mais de valor você tem aí dentro de você, que vale mais do que qualquer riqueza, que vale mais do que qualquer patrimônio, do que qualquer bem, do que qualquer felicidade que você tiver aqui nesse mundo ou já teve, que é essa alma que está aí dentro de você. Agora, nesse exato momento, nessa hora de agora são 4h29 da tarde. Nesse exato momento, em algum lugar do mundo, há jovens, há pessoas dando o seu último suspiro e despertando para a eternidade, tá? Tendo a sua alma descolando de seu corpo, de seu invólucro carnal e entrando no mundo espiritual. E muitos, infelizmente, têm se deparado com desespero. Por quê? Porque viveram as suas vidas, toda a sua vida, fugindo da verdade, se deliciando com pequenos, vou falar aqui de uma maneira poética, pequenos de luz no céu escuro da noite, que vêm e logo se vão, se deliciando com prazeres, se deliciando com várias coisas desse mundo, vivendo para si, com si e por si próprio, e nunca atentando para o bem mais precioso que é a sua alma, procurando preencher o seu vazio em vários pratos de ilusão desse mundo, mas nunca se dirigindo àquele que pode verdadeiramente preencher o seu vazio. Você que vive vazio, você que vive vazia, você que na frente das pessoas você demonstra aquele sorriso, você é feliz, mas quando você está sozinho
no seu particular, só Jesus sabe, e você, e o mal também, do quanto você sofre e chora e banha o seu travesseiro, das suas dores, as suas lutas, as guerras que você passou no seu passado e tem passado até hoje, as cicatrizes que você carrega no seu coração, tá? Talvez uma mágoa, alguém que você não consegue perdoar, e inúmeras, e com isso você fugindo da verdade, você fugindo de Jesus, que está te vendo assim como você está, que tem te visto, você fugindo, você está dando força a essas cicatrizes, essas feridas, você que estão aí dentro de você. E por que eu tô passando esse vídeo aqui agora? Porque eu creio que não vem de mim. Eu me lembro que um dia eu também tive assim. Eu tava sozinho, eu fiquei sozinho, eu já falei aqui no canal. Eu fiquei sozinho e eu fugia da solidão. Eu tinha medo de viver sozinho. Eu não suportava a ideia de não ter alguém do meu lado, uma companhia. E o que às vezes, nem em todos os casos, mas é natural. Quando uma pessoa ela que acostumou a uma vida a dois, ela se sentir mal. Quando ela, por exemplo, começa a viver sozinho, tá? Não é fácil. Às vezes tem alguns hipócritas aí que se acham os reis da cocada, né? Que vão dizer, não, que isso, mas não é. É uma guerra. Quando você vive uma vida a dois e depois você tem que rapidamente se adaptar a uma vida sozinho. Mas o que aconteceu comigo foi que eu vivia fugindo da solidão, mas o que eu não imaginava era que ali onde eu pensava que havia a solidão, era onde Jesus ali, ele estava me esperando para mostrar para mim que eu era forte e que aquilo ali era só uma mera ilusão da minha mente para tentar me escravizar numa vida de erros, numa vida de falhas, de trevas, longe da luz, tá? Então, pessoal, eu fiz uma pergunta para ele ontem, e Jesus me respondeu. E ele me disse: a alma que pecar, essa morrerá. Gente, sei que muitos podem ignorar o que eu estou dizendo, mas para tudo que existe uma força oposta. Sempre existiu o polo negativo e o positivo. Se existe o bem, existe o mal. Se existe a luz, existe as trevas. Sempre existiu o oposto de algo. E se existe um Deus, existe o mal. E se existe um lugar de paz, existe um lugar de tormento.
Se existe um paraíso, existe um inferno. E muitas pessoas, não são poucas, pessoal, é muita gente que tem descido a sepultura, que tem dado o seu último suspiro e que, infelizmente, tem tido a sua visão aberta para essas coisas mais tarde demais. Nesse instante agora, nesse exato momento que eu estou aqui falando com vocês, tem pessoas agora que queriam estar no teu lugar, que queriam estar ouvindo esse vídeo que você está ouvindo, que queriam estar tendo a oportunidade que hoje você tem, mas que elas já não têm mais, porque o tempo delas já foi. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Então, cada um de nós decide o que a gente faz da nossa vida enquanto a gente existe aqui. Se a gente dá lugar ao Espírito Santo, se a gente dá lugar a Deus, se a gente dá lugar ao Senhor na nossa vida, dá lugar a Jesus, praticando obras boas, se aproximando dele, se aliando a Ele e se apegando a Jesus, não sendo um fanático religioso, mas sendo alguém puro, simples, humilde e desenvolvendo, nutrindo dentro de si um desejo, uma força de vontade com relação a essas coisas, a prática do bem. E foi passado também um vídeo e aonde é que eu não posso ficar aqui falando muito, mas eu vi um vídeo também que tem tudo a ver com um poema que alguns dias atrás o Espírito Santo tinha me dado a inspiração. E esse poema, ele diz assim, pessoal, eu já recitei ele aqui no canal e gostaria de estar recitando ele aqui novamente com vocês, porque ele é muito importante e é espiritual. Eu entendo como um chamado de Deus para cada um de nós, para que a gente entenda que Ele quer salvar a nossa alma. E vai por mim. Você pode até dizer, eu não acredito no inferno, mas Ele acredita em você. E desde a sua infância, desde os seus primeiros dias, o mal, o inferno tem investido na nossa vida para distanciar a gente de Deus, com vários atrativos, vários coloridos do mundo, vários pratos de ilusão, né? Nas noites, talvez também durante os dias, mas que nunca te preenchem, que nunca saciam você, que sempre te deixam com desejo de quero mais. Que sempre depois que você chega no seu particular, te falta alegria. Às vezes você é uma pessoa sem alegria, sem motivação, você sofre no seu particular, você chora, você se pergunta por que todo esse sofrimento, por que tudo isso, por que isso, por que aquilo outro, porque na realidade você tem se preocupado muito em perguntar, mas não em buscar respostas. E a resposta dos seus porquês está em Jesus. A resposta dos seus porquês está em Jesus, sempre esteve nele. E eu creio que física e espiritualmente ele sempre esteve do seu lado.
espiritualmente na sua consciência e físico, através de pessoas que um dia cruzaram o seu caminho e que sempre anunciaram ele para você, como esse vídeo agora que você está vendo, como alguém que talvez passou do seu lado na rua e te deu um panfleto de alguma denominação, um convite, falou de Jesus para você. E se isso nunca aconteceu com você, está acontecendo agora. E esse poema diz assim, ó: eu aqui, de madrugada, resolvi escrever, pensando uma maneira de chegar até você, embaralhado nas cordas do sistema que tem aprisionado todo mundo. Verdadeiramente é uma pena. O caos instaurado pelas cúpulas do nosso país amado, para fazer da população um povo algemado, trancado, aprisionado, amordaçado. Bem que Deus falou, se o mal governa, o povo sente terror. Mas em todo esse emaranhado de dor, há um caminho que Jesus colocou, mesmo que ele passou. Não ignore a porta estreita, a porta larga. É larga sim, mas está bem na beira. Além dela toda a alma deita. Depois da sepultura o portador da morte já está à espreita. Aquele que em vida em seus prazeres e concupiscência se deleita, quando o vento bater na eira, será lançado na caldeira, onde agora consciente está aquele que já foi vivente. Nessa terra esteve presente, mas não quis aplicar em Deus seu coração e sua mente. Agora quer voltar, atormentada no fogo, não para de Deus e os seus parentes chamar, mas não dá mais para ele voltar. Essa alma em vida já destinou o seu lugar, quando preferiu seus desejos e prazeres a ouvir a voz de Deus que está sempre a chamar. Volta para mim, ainda estou a te esperar. Não deixe seu tempo acabar, pois as águas da porta larga no inferno vão desembocar. Se você se arrepender, vou te perdoar e te aceitar e te usar para muitos despertar e salvar. Então, pessoal, é isso, tá? Eu queria frisar nesse vídeo sobre esse poema. Tá passando ele para vocês. E é isso. Hoje, nessa tarde de domingo, Deus, Espírito Santo, se lembrou de você. Ele tem se lembrado todo dia. Só que você também precisa se lembrar dele. Dar um passo, tomar iniciativa, decidir se aproximar dele, buscar Jesus. Porque os tempos não são bons, tá? Há pessoas que se iludem, mas é preciso que esse mundo ele seja purificado. E o ouro, quando ele é purificado, por exemplo, para se purificar o ouro, onde que se purifica o ouro? Não é no fogo? Então, pessoal, abre os teus olhos, abre a tua mente. Não adianta você tentar se iludir achando que toda a existência, todo o curso do mundo, o futuro, o seu futuro, o futuro desse planeta, desse mundo, vai fugir do que está registrado na Bíblia. Não vai. O que está registrado nas Sagradas Escrituras para esse mundo é uma purificação, é uma peneira, é uma ceifa, é uma colheita. Há muitos povos nos dias de hoje. Eu vou dar aqui já uma ênfase a respeito da minha visão resumida de maneira rápida com relação ao arrebatamento, tá? Eu creio sim que haverá um arrebatamento, uma tomada dos cristãos, mas não anterior à tribulação, mas na tribulação. O
próprio livro de Daniel disse que muitos cristãos muitos no fim dos tempos vão ser provados, embranquecidos e purificados. A própria Bíblia já diz. E se nos tempos antigos foi assim, se o próprio Jesus foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos, se Pedro, Paulo, todos esses, e em sua maioria, foram mártires e morreram pela causa da salvação, morreram porque foram perseguidos, por que hoje há muitos que acham, que pensam, que simplesmente têm o direito de terem um tratamento diferente, como que eu digo assim, que acham que já deram o seu máximo para Deus a ponto de serem levados e conduzidos ao reino dos céus dessa forma? Então, pessoal, abram os teus olhos contra a operação do erro. Eu não estou dizendo que muitos têm que pensar assim, eu estou dizendo que a minha ótica pessoal, a minha maneira de pensar, eu estou dividindo com vocês. Muitos podem ser que sejam enganados, porque estão esperando uma forma fácil de salvação, de arrebatamento, mas vão ser surpreendidos. Vão ser surpreendidos, porque Deus, Ele livra também na fornalha. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você que é cristão, você que está ouvindo esse vídeo, Deus Ele livra na fornalha. Esse mundo ele vai ser purificado, vai ser castigado. Há registros bíblicos que dizem, e um dia eu vou fazer um vídeo só falando disso, que esse mundo vai passar por uma purificação, vai ser castigado, julgado, tá? Por quê? Por conta do pecado, por conta da iniquidade, por conta de que esse reino terra em que a gente vive acabou que se tornando um palco da rebelião dos homens contra Deus. E essa também foi uma das perguntas que eu fiz ao Senhor. Falei para Ele, por que tanto mal, né? E Ele disse, a alma que pecar, ela vai morrer. E Jesus, Ele responde quando você fala com Ele de coração aberto, não de uma maneira robótica, como há em muitas igrejas. A pessoa, ela fala de um jeito, mas daí quando ela começa a orar, ela já começa a falar de uma maneira, né? Parece que é uma coisa já... eu não sei te explicar, sabe, é um negócio meio que imitação às vezes do homem ali, parece que é um fazer para o homem, sabe, e não fazer para Deus. Deus não se importa com nada disso. Não é pra gente buscar a glória do homem, em si a glória dele. Falar com Deus, fale de maneira sincera, verdadeira. Peça para Deus verdade, sinceridade, tá? Peça para Deus lágrimas de arrependimento, para que você as derrame aos pés dele. Rogue ao precioso Jesus, você que é cristão, para que você se torne uma oliveira dele, uma pessoa cheia de unção, que transmita luz, que transmita avivamento, que transmita salvação. Seja puro diante de Deus. Busque ser uma pessoa pura. Busque a simplicidade, a honestidade. Às vezes, eu sei que muitas coisas não podem ser consertadas de uma hora para outra. Mas a intenção e o querer já dizem tudo. Porque se você tem intenção e você quer, você vai fazer.
entendeu? Há coisas que não se mudam de uma hora para outra, mas você já tem consciência e já tem essa decisão, esse propósito dentro de você. É isso que eu tinha para falar hoje para cada um de nós, para mim também, e eu tenho esperança, eu acredito, eu creio dentro de mim que que cada vídeo que tenho passado aqui, de alguma forma, tenha agregado para a mente de cada um de vocês, para o coração de cada um de vocês. Eu vou passar um último poema aqui. Esse poema eu recitei ele há meses atrás. Nossa, eu me lembro que foi perto da data em que Deus me deu esse dom. O dom de versar, de fazer verso, de fazer poesia, que eu não tinha. Até então eu gostava simplesmente de ler. Eu gostava muito de literatura e gostava de escrever. Apesar de não ser muito bom na minha escrita, eu erro muito as palavras, eu não terminei os estudos. Mas sempre existiu um querer dentro de mim de dividir o que eu ganho, o que eu tenho, esse dom que eu tenho com o meu próximo. Eu digo assim, depois que eu recebi esse dom de Deus, que Ele me deu esse presente, eu tive um certo receio, porque eu li numa passagem que Deus fala que a gente deve multiplicar o nosso talento e não deve ser um servo mau e negligente. Deus nos dá dons, mas quando Ele te dá um dom, não é para você ter aquele dom e desfrutar dele simplesmente só para você, mas para você, com aquilo que Ele te deu, agregar para o reino dele de uma forma positiva. E que forma positiva é essa? Com almas, com o seu próximo. Deus, o Senhor Jesus, Ele vê aquilo que você não vê. Ele vê o mundo espiritual. Ele vê o que está acontecendo agora no mundo todo enquanto você está ouvindo essa mensagem. Quantas pessoas estão dando seu último suspiro e perdendo a sua salvação, sendo lançadas num lugar que elas nem imaginavam, sendo devoradas interiormente por um terror, um pavor, um desespero, clamando pelos seus parentes que estão aqui no mundo, aqui na terra, pedindo para avisar para eles, para alertar eles. Portanto, pessoal, é sério isso que eu estou falando para cada um de vocês. É o Espírito Santo alertando vocês. Olha, eu vou recitar esse último poema aqui e é um poema que foi logo quando Deus me deu inspiração, que eu me lembro que eu estava em casa, não tinha o dom de verso, estava de noite e de repente eu comecei a formar versos no celular. E eu fazia um verso e tirava um print, e fazia outro e ia tirando um print, porque o meu celular estava ruim para salvar, então eu ia lá e tirava um print, aí guardava. E depois eu juntei todos esses prints e dei um poema de despedida. Eu até achei que tinha a ver comigo. Eu falei, meu Deus, eu tô para morrer? Meu pai, que é isso? O que tá acontecendo? Só que daí no dia seguinte, pela manhã, eu não tô mais com esse poema, porque esse poema eu entreguei para a pessoa. Foi de manhã, eu saí de casa, no dia seguinte de manhã, e tava procurando fui no meu último locatário, no qual eu tinha alugado, no passado eu tinha alugado uma casa dele na roça e morava lá. Então fui atrás dele para ver se ele tinha, um lugar lá na roça para mim morar ou trabalhar de caseiro, sei lá. E eu cheguei na casa dele, quando eu bati ele não tava lá.
Quem me atendeu foi uma senhora que trabalha para ele e ela disse que ele estava na UTI entre a vida e a morte. E o Espírito Santo falou comigo naquele instante, falou e disse para mim: olha, porque que eu te dei o dom de verso. E na hora eu entendi. Eu perguntei em qual hospital que ele estava e ela me disse, eu fui lá, não me deixaram entrar. O Espírito Santo falou para mim: escreve uma carta e manda poesia para ele. E eu escrevi essa carta. Se eu não me engano, eu tenho ela comigo aqui até hoje. E ela tá junto dos materiais que eu guardo comigo, que são as experiências mais profundas e impactantes que eu tive com Deus. Tá? Porque eu tive experiências com Ele profundas e muito fortes. E eu tenho guardada comigo no meu particular. E isso aconteceu. Eu escrevi essa poesia e escrevi uma carta de alerta para ele, para que ele se arrependesse e de fato entregasse a alma dele para Jesus, que Jesus tinha se lembrado dele. E como eu não pude entrar na UTI, eu tive que deixar essa carta, esses versos com parentes dele para que levassem para ele, mas eu fiz e eu entreguei para ele. E tá, eu fugi um pouco do assunto, mas eu vou passar aqui, ó. Esse poema eu fiz na época no comecinho, tá? Quando eu tinha acabado de receber o dom de versos, e eu ficava escrevendo quando eu tava aqui no lugar onde eu ficava escrevendo ele, ficava registrando e diz assim, ó: eu me iludia quando pensava em buscar a verdade, pois ela fugia de mim desde a minha mocidade. Pelo menos isso eu achava, e assim eu a procurava onde não havia verdade, somente a obscura miragem da ilusão, expectativas em coisas fúteis, irrelevantes, mentiras, feridas constantes, de um passado com as marcas das garras do mundo, fugindo de um recomeço, vestido da ideia de que era tarde para um levantar profundo. Me lembro que estava ali naquele banco imundo, lágrimas desciam dos meus olhos, escorriam. Lembro-me de minhas últimas palavras: eu só queria ser feliz. O silêncio crescente penetrou em minha mente. Ali me trouxe a memória, o meu subconsciente, me fazendo lembrar do que eu mais temia, aquilo de que eu mais fugia. Logo eu que me via forte, eu que me sentia. Eu era fraco quando ela aparecia. A solidão, que alimenta as suas vítimas com pequenos pratos de ilusão, e elas, insatisfeitas, correm em busca de mais emoção. Foi então que dos escombros do passado eu tomei a decisão de entrar naquele quarto e enfrentar a solidão. Mas fui surpreendido quando abri aquela porta, dei de frente com Jesus, que me envolveu com sua luz e que agora me conduz para fora de um passado sem cor e todo errado, me movendo em um presente, impactando as demais mentes como tiros no futuro, bem certeiros, bem no alvo, a Jerusalém de ouro para os salvos. Então, isso aconteceu. Depois desse dia, eu não digo que eu virei um cara perfeito, eu ainda cometi muitos erros. Nossa, eu ainda errei, falhei, eu quase que cheguei a desistir, porque eu dizia, não é possível, eu não consigo. Eu errei de novo, Deus. O Senhor me fez isso, eu errei. E Ele me dizia, volta, continua, não desiste. Sempre me levantando, sempre me apoiando, sempre me erguendo, sempre me estendendo a mão. E é assim que Ele faz com cada pessoa. Às vezes a pessoa ela pensa que ela vai vir para Jesus
E de uma hora para outra ela vai ser e não é assim. Eu já disse em alguns vídeos aqui e repito, há um processo. Quando a pessoa ela vive no mundo, ela cria no mundo raízes. E eis aí uma grande luta. A pessoa não pode desistir. Eu vou te dizer uma coisa, você já pensou se um bebê ele desistisse de caminhar cada vez que ele caísse? Quando ele estivesse aprendendo a andar? É a mesma coisa. Se todo mundo no planeta que um dia desejou servir a Jesus, porque cometeu um erro, uma falha, ela desistisse de seguir o caminho de Jesus, já pensou se fosse assim? Então ninguém seria salvo porque todo mundo errou. Ninguém é perfeito. Existe imperfeição. Toda a gente, nós somos seres imperfeitos. Ninguém é perfeito. Então, pessoal, desenvolva essa maturidade espiritual dentro de você, tá? Não deixe o mal para você que está na igreja, que está buscando se afirmar com Jesus. Deixa o mal colocar na tua mente a usar da sua autocobrança para te acusar, porque o que ele faz de melhor é acusar, para tentar te fragilizar a sua fé, a sua força de vontade, a sua capacidade de continuar. Então é isso, minha gente. Esse jovem, essa pessoa aqui, essa criatura aqui, conclui esse vídeo e é isso. Espero que dessa forma, corrigindo, eu acredito que dessa forma o Espírito Santo já tem falado com todos vocês aí que estão ouvindo esse vídeo. Mas se você ignore, se você possa não dar muita atenção, mas o Espírito Santo está falando e lembrando e alertando você que está ouvindo esse vídeo agora. Hoje, você não sabe se é a sua última oportunidade. Se volta para Jesus, se arrependa das suas más obras, porque só Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Tamo junto, pessoal. Bom domingo, boa tarde para vocês. É nóis. Olha só o valor que a tua alma tem. Ela tem tanto valor que ela é disputada a tapa. Ela é disputada entre os demônios pela tua alma. A tua alma, a minha, a nossa, é disputada entre os demônios. Você vai ver isso agora. A tua alma é de um valor inestimável. Orienta a moça ali para sentar ali, por favor, para não atrapalhar. Olha para mim, pessoal. A tua alma
é de um valor inestimável. Não tem dinheiro, não tem bilhões, não tem trilhões. O diabo não quer nem saber se você tem ou não tem dinheiro. Ele quer a sua alma. Olha só. Como é que está o hospital lá cheio de demônio? Volta para cá. Volta para cá. Apaga a luz, por favor. Apague a luz. Solta. Como é que está o hospital lá cheio de demônio? Como é que está? Tá cheio. Pelo teto, por todo lugar tem demônio. Só esperando. Esperando o quê? O bem precioso. A alma. A alma é o bem precioso? É bem precioso. E tem uma montanha. Monte. No inferno agora. Vem um pastor aqui para deitar aqui. Imagina um quarto de hospital, um leito. Está aqui uma UTI. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Imagina uma UTI. E esse paciente aqui, falta 1 hora para ele morrer. E ele faz essas coisas que ele falou aqui, ó. Adultério, prostituição, mentira, pornografia, ódio, mágoa de alguém. Você está entendendo? E essa pessoa está no leito. Falta pouco tempo para ele, poucos minutos para ele morrer. Quando o paciente está assim, nessas condições, falta poucos minutos para ele morrer, e você sabe que ele está assim, está cheio de pecado ali dentro. Ele não se arrependeu. Como é que fica ali de demônios? Fica demônios ali, não? Muitos. Hã? Muitos só esperando. Mostra mais ou menos assim. Como é que vocês ficam? Fica rodando ele ou não? Fica parado esperando? Como é que é? Mostra aí. Fica assim? Fica esperando a alma sair. E quando ela sai, sem o homem de branco. Sem o homem de branco? É uma disputa pela alma dela. É um monte de demônio brigando. Brigando porque todos querem recompensa. O inferno. Vocês têm recompensa por cada alma que vocês levam? Muita. Se levar mais alma. O que acontece? Quanto mais levar, vai ser do inferno. Vamos mostrar um outro cenário. Aqui, demônio, imagine que aqui tem uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, cometeu muitos pecados aqui no mundo, mas se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, abandonou os seus pecados, entregou sua vida para o Senhor Jesus, e de repente falta 5 minutos para ela morrer no leito da UTI no hospital. Quem que fica aqui ao redor dela esperando esse momento? São vocês? É o Exu Caveira? É o Exu da Morte? É quem? Não, nenhum de nós. Fala mais alto. Nenhum de nós. Mas a gente luta ainda. Até o último segundo. Mas não levamos ela. Se não é você, não é Exu Caveira, não é Exu da Morte, quem que fica aqui do lado dela esperando? Homem de branco! É ele, pessoalmente, ou são os anjos dele aqui? Às vezes ele vem buscar. Pessoalmente? E quando não? Manda os anjos vir buscar. E quando a pessoa, a alma sai do corpo
e essa alma encontra os anjos ou o homem de branco? A gente perde, ela fica feliz. Esse é o nosso objetivo. É que você entregue a sua vida para Jesus.